Então, meus papitos, hoje são 60 anos de uma longa história de amor aí, né? Conta pra gente como é que tudo começou. É 10 de agosto de 1964. Eu embarcava no ônibus para Ponta Grossa, onde eu servia como soldado em Ponta Grossa. Nós saímos de Telêmaco Borba até Ponta Grossa. E eu me lembro que entrei no ônibus, sentei na fileira do meio do ônibus, e aí chega uma mulher e pergunta aonde era o número 19. E aí eu falei para ela, eu digo, o número 19 é na janela, justamente ao meu lado, né? E aí então eu levantei, cedi para que ela pudesse sentar no seu banco na janela. E aí iniciamos a viagem. Claro, eu muito tímido, tinha vergonha de falar, e ela também, mas eu aproveitava a oportunidade de, ao olhar para fora, né, que eu estava na fileira do meio, olhar para fora do ônibus, mas na realidade eu olhava para ela, né? Ficava olhando o tempo todo para ela. E aquela mulher parecia triste, com um lenço na cabeça, e a minha maior vontade era falar com ela. Até que chegamos, eu pensei, eu vou comprar uma revista para a gente, para eu iniciar uma conversa com ela. Cidade de Tibagi era a escala do ônibus. Mas antes que chegasse em Tibagi, ela perguntou quanto tempo ficaria o ônibus lá em Tibagi. E eu, como já sabia há muito tempo que era um trajeto que fazia toda semana, eu respondi para ela 20 minutos. Enfim, descemos, tal, eu comprei a revista, tal. Depois disso, retornamos à viagem. Aí não precisou nem revista, ela já começamos a dialogar. E ela conversava comigo, sabendo o que eu fazia, tal. E eu perguntando o que ela fazia, enfim. Começamos uma conversa desse tipo. E até que chegamos em Ponta Grossa, eu falei para ela, olha, eu vou pro quartel, se você precisar de alguma coisa, você me liga, tá? E fui pro quartel, e naquele mesmo dia ela tentou falar comigo, ligou pro quartel e tal, mas o soldado lá não me deu recado, que tinha um telefonema para mim. Só fui sabendo no dia seguinte, quando eu estava lá no quartel, o soldado falou, disse, olha, teve uma mulher que ligou para você hoje, ou aliás, ontem. Daí eu digo, bom, a mulher só pode ser ela, né? Aí então, mais que rapidamente eu fui ao encontro dela lá na clínica, onde ela faria um exame de vista. E assim foi que, durante o exame de vista, claro, ela colocaram colírio no seu olho, tá, aquela coisa de, como é que chama? Dilatação da pupila, aquela coisa toda. E eu me lembro que ela começou a dar a impressão que ela estava chorando com aquele colírio nos olhos. E aí me deu uma espécie
pena dela, uma compaixão, e eu passei o braço por cima, pelo seu ombro, como estou aqui agora. E ela recostou o ouvido, a sua cabeça no meu ombro e disse assim, uma coisa muito maravilhosa. O que foi? Como é que se falou? Do Antoninho? Antoninho. Antoninho. Falei, peguei o Aquilo foi Antoninho. muito emocionante porque se ela tivesse até dissesse eu te amo, meu amor, alguma coisa, Ela ia eu falar até a não primeira sentiria vez. tanta emoção, mas o Antoninho fez com que acho que eu pensasse que ela ia ser a mulher da minha vida. Meu Deus. E a dona Nadira aí? Agora eu. Então, como ele ia falando, eu só vou, como diz, explicar a minha parte, né? Porque ele falou a dele. Então, quando entramos no ônibus, assim, eu fiquei mesmo procurando, mas não enxergava, porque na verdade eu não sei se era por causa da vista, mas é difícil de encontrar o nome do ônibus, né? Aí eu perguntei, esse aqui é o tal número? Ele falou assim, não, é aqui. Ele respondeu, é aqui. Eu perguntei pro outro banco da frente, né? Ele falou, não, é aqui. Aí ele já levantou para me sentar, né? Aí foi assim. E eu pensei assim, nossa, que sentei com um rapazinho lindo. E daí eu fiquei quieta no meu canto ali. E ele pensando a mesma coisa, será que eu vou puxar um assunto com ela, né? Aí eu fui e depois que ele trouxe a revista, ele falou, quer ler uma revista? Eu falei, eu posso só olhar as figuras, porque eu não estou podendo ler. Aí ele falou, não, pode olhar. E eu peguei então e olhei rapidamente e já devolvi para ele. E falei, quanto tempo chega o ônibus? Isso aí que ele falou, né? Aí ele falou direitinho, daí eu pensei, agora acabou o assunto. Aí eu fui e perguntei, como é seu nome? Aí ele não entendeu bem, uma mulher atrás respondeu, é Toco. Aí eu olhei para ver quem que é, falei, não deve ser comigo que ela falou, né? Aí foi quando... Aí ele respondeu, meu nome é Antônio, mas ele não perguntou o meu. Aí a gente foi logo, eu mais perguntava as coisas para ele, falei, que hora que chega o ônibus? Ele foi contando. Aí eu falei, porque eu tenho que passar na clínica, que eu vou consultar amanhã, fazer um exame. Aí eu falei assim, e eles me perguntaram até se eu tenho companhia, mas eu estou indo com a minha prima, não sei se ela vai ficar comigo lá. Daí que ele falou, se precisar pode me chamar, né? Aí realmente tinha mesmo que ter um acompanhante, porque lá era um primeiro andar de escada, né? Eu tinha que descer. Então, aí eu fui, desculpa. Aí eu falei assim, então eu vou ligar para ele, mas eu ia ligar mesmo que não tivesse precisando dele, né? Aí eu liguei, o soldado não me atendeu direito, depois eu tentei ligar no dia seguinte, que eu posei lá com nós posamos numa pensãozinha, eu com a minha prima. Ela tinha mais gente com ela, mas eu estava acompanhando eles. Aí quando eu estava tentando ligar, no dia seguinte eu já senti assim uma mão que me chegou, pôs a mão no meu ombro. Eu olhei uma pessoa de terno, um paletózinho assim, que eu não imaginei que fosse ele. Quando eu vi que era ele, falei, ai, que bom que você veio. Eu falei, eu vou precisar da tua companhia. Não, estou aqui para te ajudar, todo gentilzinho. Aí fomos lá para a clínica, era no mesmo prédio, só que subimos, né? Aí sentamos lá, daí fez o exame e não podia descer. Hoje é tudo tão mais prático, né? Naquele tempo você ficava sem enxergar nada. O Marlon, quando fez o primeiro exame de vista, ele saiu derrubando mesa, cadeira, tudo na frente dele. E eu sei que aí começou a conversa assim, né? E sentando lá, esperando. Aí, daí quando fui liberado, que fomos descendo, foi ali que eu te chamei de Antoninho, foi lá no banco mesmo. Lá no banco. Na clínica lá em cima, né? Eu me lembro que daí, ao descer, era no segundo andar, quando eu estava descendo ela e conduzindo ela pela mão, pelo ombro, e ela me segurou, me deu um beijo. Já pensei comigo. Me deu um beijo, eu digo, bom, se ela me deu um beijo,
É sinal que eu tenho alguma chance com ela, né? Porque É ninguém que- beija ninguém na boca, né? Não, não, selinho só, bem, de boca, porque... Selinho, mas selinho é sem na boca. Ah, Aí ele, Sente aí que eu na- puxo. daí ele, chegamos lá, ele falou assim, bom, então ele precisava voltar pro quartel. Ele não estava dispensado, né? Ele estava fugindo do quartel. Aí ele voltou e até arrumou uma condução. Aí ele até me deu uma maçã. Foi assim, tinha uma feirinha de fruta, ele comprou a maçã. Eu não tinha nem coragem de comer a maçã, eu queria guardar a maçã. Aí ele falou assim, ó, tem um amigo do meu pai que é taxista e ele tá levando um casal. Se você quiser, eu peço para ele te levar. Aí eu pensei, nossa, ele ia esperar o ônibus, ia ser no final, não sei que era muito mais tarde, né? Sei que aí ele falei, tá, eu aceito. Aí o cara chegou lá, me pegou, me levou. Aí que eu fui embora e na verdade eu estava noiva mesmo, eu ia casar em outubro. Isso era agosto, setembro, né? 2 meses depois. Aí eu cheguei lá e pensei, e ele falou que ele ia levar os óculos para mim, tudo que eu podia ficar sossegado, que toda semana ele ia. Aí eu tô lá conversando com a minha... Daí eu cheguei em casa e pensei, ah, mas não tá certo, eu tá noiva e agora eu tô encantada com ele. Eu tenho que avisar meu noivo que eu vou terminar. Mas antes de eu ir atrás dele, ele chegou, o meu noivo, né? Aí sentou do meu lado, foi pegar na minha mão, eu já puxei a mão assim, sabe? Não senti bem. Aí eu falei, olha, tem uma coisa para te falar. Eu não quero mais casar com você. Dele, como assim? Falei, não, porque o meu sentimento não é suficiente para casar. Mas como que não? Pois a gente já faz um tempo que estamos certo que vamos casar, e já compramos móveis, tudo. Aí eu falei, não, isso aí a gente devolve para a loja. Não vamos, já está na loja mesmo, não tinha tirado ainda, não tem problema. Não, mas você vai esquecer. Eu falei, pode ser, porque eu nem sei se ele vai voltar, mas eu quero ser sincera com você. Não dá mais para casar, nem que eu nunca mais vejo ele, porque eu acho que não é por aí. Aí tudo bem, ele foi embora todo triste, daí eu fiquei triste aquela semana pensando, eu não vou mais ver ele, né? Ele veio de Ponta Grossa, a família dele, ele nem vai vir atrás de mim. Nisso eu tinha chegado do trabalho, assim, estava conversando com a minha mãe. De repente eu olho para a janela, ele chegou para o lado de fora da janela, debruçou assim e ficou escutando a nossa conversa, sabe? E eu falando assim, pois é, mãe, você foi desmanchar o casamento, Nadir, estava tudo certo. E se esse rapaz quiser obrigar você a pagar a despesa que ele já fez? Eu falei, não vou pagar, não tem com o que mesmo, Leva, mas não pode, não está certo. Falei, mãe, já passou. Aí que eu olho na janela, ele olhando para nós, rindo, escutando a conversa ainda, sabe? Aí assim que começou, daí ele já ficou um pouco ali, depois ele foi para casa, já combinamos de se encontrar depois. Aí daquele dia em diante até hoje é assim. Fizemos lutas e lutas para poder... E assim, pessoal, a nossa história de vida e de amor, assim começou, né? Aí, claro, eu ia ficar longe dela, porque ia fazer o curso de militar e tal, e a gente ia ter que ficar muito tempo separado, né? Que a escola de sargento fica em Três Corações, né? E era mais de 1.200 quilômetros. E eu falei para ela, digo, bom, agora ou você me espera ou a gente termina por aqui, né? Porque são quase um ano de curso, né? Mas enfim, essa aí é a história da nossa vida. E ali ela me esperou, terminei o curso de militar, de sargento, e ali a gente já pôde planejar até a nossa vida, né? E a gente, olhando assim para no retrovisor da nossa vida, é uma coisa muito maravilhosa, né? Que eu agradeço a Deus sempre que posso por olhar para trás e verificar os filhos que a gente teve, o Márcio, depois a Vaninha, depois tivemos a Sandrinha, foi uma menina que faleceu com 3 meses de vida. Depois veio a Mônica,
e depois o Max, né? Então, depois vieram os netos, né? Quantos netos? 9? Acho que 9, contando. 9 netos, uma bisneta, agora vem mais outra bisneta, né? Os 9 netos entram os agregados, né? Que é o Tainã, a Luá, tudo põe como neto, né? Então daí entra. E assim, daí quando nós ficamos, ele perguntou para mim, você acha que se eu não for fazer o curso de sargento, por exemplo, eu vou ter que trabalhar, continuar a vender. Os pais dele tinham um bar, né? E a mãe dele escalava ele para vender pinga. E ele ficava muito bravo, porque ele não gostava, né, desse trabalho. E trabalhar na Clabin, que nem o irmão dele, ele também não queria, né? Eu sei que ele falou, a maneira pra gente casar mesmo, pra mim ser independente dos meus pais, é se eu fizer o curso. Como militar, eles não opinam mais na minha vida. Eu falei, então vai. Porque eu achava assim, se ele for, nunca mais ele vai voltar, né? Mas você vê como é quando... Aí eu lembro que a primeira carta dele que chegou, como é gostoso receber carta, né? Não sei porquê, mas é uma emoção tão grande, eu não conseguia ler, tanto que eu tremia assim, de emoção, né? Aí logo ele voltou, eu fui visitar ele 2 vezes, ele veio umas 3 vezes, 3 ou 2, né? Não, só vi uma vez. Uma vez ele veio. E aí eu fui queria dar uma como é que fala? Fazer uma surpresa para ele e pensando, se eu chegar lá e ele tiver uma namorada, daí é porque ele não vai casar mesmo comigo, aí já sei. E fui, coitadinho, ele lá dormindo no quartel, eles iam, no dia seguinte eles iam para uma manobra, e então ele já foi dormir cedo. E eu cheguei, era umas 7 horas da noite, então ele me contava lá na praça de Três Corações, vocês lembram de lá, não? Não. Daí, eu disse que os homens assim, e as mulheres por fora, ou vice-versa, né? E eu cheguei e fui direto na praça, que também a rodoviária era pertinho. Fui lá e fiquei olhando toda aquela soldadeira. Mas tinha soldado todo tipo, não vi ele. Daí tinha um soldado parado assim, eu fui lá e falei para ele, você conhece o Trevisan? Ah, o Calado, conheço. Chamava o apelido dele, era Calado, que ele não conversava com ninguém. Aí eu falei para ele, né, que eu cheguei, que não tinha avisado. Ele, pode me esperar aqui que eu vou lá avisar ele, eu vou chamar. Mas provavelmente, se ele não tiver de serviço na guarita, ele vai estar dormindo, porque ele dorme cedo. Falei, então tá bom. Fiquei esperando, daí não demorou muito, ele chegou. Mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, então, eu vim, não consegui, porque não tinha como se comunicar, né? Era muito difícil, no telefone não pegava, aquela coisa. Aí nós ficamos, aí ele já saiu, foi comigo, arrumou uma pousadinha, né? E nós ficamos ali, e eu fiquei ali, ele ficou um pouco lá comigo, depois foi embora. Daí 5 horas da manhã ele já voltou lá, eles iam sair mais ou menos umas 7 horas, e eu já tinha comprado passagem de volta, né? Com medo de não ter outro, porque eu não podia também ficar, era só um bate e volta. Quando nós estamos conversando, se despedindo, o ônibus passando assim, foi embora o meu ônibus. Falei, e agora como é que eu vou fazer? Aí ele, não, pode deixar, eu dou um jeito. Ele correu, pegou um táxi, me pôs no táxi e me mandou correr atrás do ônibus. Olha, mas foi longe, quase a metade da viagem para alcançar o ônibus, né? Só pegamos na primeira parada. Aí foi que eu fui embora. E assim foi, essa foi a primeira vez que eu fui. Daí a segunda, não me lembro como é que foi. Eu sei que daí terminou o tempo. Bom, né? mas gente, isso é uma pequena Um resumo da nossa vida, e a vida maravilhosa, a vida, como diz o poeta, né? A felicidade na realidade não existe, o que existe são momentos felizes, né? Então, esses momentos que a gente está vivendo são muito felizes, todos os parentes juntos, 4 filhos aqui, o genro, a nora, né? Fazendo parte dessa alegria. Então, fica aí apenas uma pequena... E eu quero agradecer por ser hoje, nós estamos aqui 60 anos depois, né? A gente está aqui com todos os filhos,
aqui na casa do Marlo, que ele foi o primeiro que Deus deu para nós, né? Então, ele marcou a nossa felicidade, tá bom? Obrigado a vocês. Obrigada a A vocês história pela do seu atenção. Antônio e da dona Nadir. É a nossa historinha.